da década de 80 ouviam algumas mensagens que naquela época parecia teoria da conspiração, parecia um filme de terror para colocar medo nos crentes, e havia algumas... Opa, pode ser do lado de cá? Isso, obrigado, meu irmão. E havia às vezes aquela ideia, não é bem assim. Mas, claro, quem nasceu depois não deve entender o que eu estou dizendo. Mas a minha geração... É só encaixar ou tem algum mistério? Não, então deixa, sem problema. Vai sem o pedestal mesmo, que aí fica tranquilo. Aí, mas obrigado pela tentativa. Aí eu não sei se os irmãos daquela época conseguem observar que muita coisa que alguns pregadores falavam, que parecia que talvez acontecesse depois da nossa morte, e hoje acontece. Eu fico lembrando de alguns pregadores no ambiente pentecostal. Tínhamos o Jimmy Swaggart. No ambiente batista renovado teve aquela onda do Josué Irion. E hoje, quando eu me deparo com algumas coisas, eu fico pensando, rapaz, aquele papo, que ficava de nova era, de não sei o que e tudo tal. E coisa que eu penso que talvez viesse a acontecer daqui a 30 ou 40 anos, eu imagino que vão acontecer daqui a 5, 6 anos. E eu não penso tanto por mim, porque eu pertencia a uma outra geração de crentes, mas eu fico pensando na geração do meu filho para lá. Porque não sei você, mas há um tempo atrás, quando a gente pensava em crente, tinha pecado, tinha vacilo, tinha um monte de coisa, mas a gente tinha uma sensação de que a gente tinha errado. A gente tinha uma sensação de que a gente precisava se consertar. A gente respeitava a autoridade. E hoje é um misto de sensação, meio de susto. Aos meus 11, 12 anos, tinha uma série da editora Betânia chamada Yuri. Era um menino russo na antiga União Soviética. E na década de 90 eu tive contato com um VHS da irmã Corrie ten Boom, baseado no livro Refúgio Secreto. E eu pensava assim, como é que um irmão denuncia outro irmão? Para mim, eu não conseguia imaginar aquele período em que os irmãos, eles viviam naquela realidade de, a qualquer momento, nós podemos ser entregues pelo nosso irmão para aqueles que são contra a igreja. Mas hoje, não sei você, eu tenho a sensação de que a igreja virou um campo missionário. Não sei você, mas eu tenho a sensação de que é como se estivéssemos... Já viu aquele filme de vampiro que você pensa que aquele cara, ele é humano, mas aí de repente ele vira assim com a tua cara, entende? E caramba, esse aqui também é. E eu tenho a sensação de que dias desse tipo virão. E eu lembro de um professor meu, especialista em Apocalipse. Ele tem um livro chamado O Caminho do Cordeiro, em que ele defende que a arma daqueles que terão as vestes lavadas são suas próprias vidas entregues como sacrifício, como se a vitória da igreja não fosse por meio de uma arma contra o inimigo, mas de modo que eles não temessem perder as próprias vidas de uma tal forma que o inimigo não tivesse o que pegar deles. E diante desse quadro, eu gostaria de desafiar você, meu irmão, a parar para pensar até que ponto a sua geração pode contar com você. Eu quero já explicar que eu ia ligar o cronômetro antes de começar a falar, certo? Por quê? Porque eu prego um pouco, entende? Minha esposa que me persegue. Mas, começando agora, para ficar tudo sob controle. Meus irmãos, nós temos João 3,16,
dizendo para nós que Deus amou tanto este mundo a ponto de se tornar um de nós para pagar a nossa dívida, morrendo como um criminoso na pessoa de Jesus, a fim de nos elevarmos à estatura de filhos de Deus, que vivem uma nova vida na contramão do mundo. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, está dizendo que Deus ama as pessoas. Mas quando ela diz para nós não amarmos o mundo, ela está exigindo de nós uma insurgência, uma rebelião contra um sistema ou político ou geopolítico influenciado pelo diabo, em oposição ao propósito de Deus para a humanidade. E eu não sei se dá para você entender que nós, enquanto igreja, tivemos dificuldades no primeiro século. Por quê? Porque Cristo exige prioridade, primazia, proeminência. E Roma queria uma dedicação exclusiva dos cristãos. E os cristãos deixaram claro: não, o único Senhor e Deus é Jesus. E o sistema do anticristo, que vai se dar obviamente política e geopoliticamente, eu pelo menos observo, assim como a gente teve as cidades-estado e a gente chegou a ter países, eu acredito que vamos chegar a um ponto de não sermos necessariamente países como o Brasil, a Argentina, mas uma situação em blocos, de modo que a gente vai se preparando para um governo único, como diz as Escrituras. E diante dessa possibilidade, vai haver uma exigência: Cristo ou César. E nessa exigência de Cristo ou César, bem, eu troco Cristo pelo meu salário. Eu troco Cristo, para cantar no domingo à noite. De manhã, se Deus tocar o meu coração para acordar, mas domingo à noite é sagrado, é de lei. Eu negocio o meu compromisso. Se de repente eu quero comprar um tênis caro, entre o tênis e o dízimo, sabe como é que é? Deus não precisa disso, porque o dinheiro é para ajudar os pobres, as viúvas, aquele negócio, nem tudo é igreja. Aí eu fico pensando, se eu tenho dificuldade para ser fiel em coisas tão pequenas, eu não sei como vai ser para eu ser fiel tendo a minha família ameaçada, a possibilidade de ser preso. E o que hoje eu estou fazendo de alguma forma para a minha geração, para ela suportar o futuro que vem por aí? Porque a geração da década de 80 era uma outra geração, era o pessoal com a mente mais fechada. Não podia tatuagem, as irmãs não podiam colocar calça comprida, algumas denominações não podiam pintar o cabelo, mas era um pessoal bastante guerreiro. Hoje nós temos um pessoal muito mente aberta, reflexivo e tal, mas eu não sei até que ponto a gente está pronto a abrir mão da nossa própria vida. Eu não sei. Eu peço que Deus me dê graça no meu caso. Espero que você não sofra essa pressão que eu sofro. E então, eu olho para essa realidade e vejo que, apesar das nossas fragilidades e das nossas limitações, não estamos mais mortos nos nossos pecados, nem somos mais escravos dos nossos maus desejos, e nossas vidas não são mais vazias, como nós vimos lá em Efésios 2. Estávamos mortos espiritualmente em nossos pecados, mas Deus, rico em misericórdia, nos deu vida em Cristo. Então essa é a igreja, os recriados em Cristo Jesus, conectados à vida para praticar as boas obras. E não necessariamente apenas um grupo de membros numa igreja local disputando um cargo ou uma posição, mas os pequenos cristos como luz deste mundo para fazer a diferença na sua geração. E aí eu lembro de uma música bem antiga em que se dizia: minha pequena luz vou deixar brilhar. E aí eu lembro de um palito de fósforo. A gente, quando falta uma luz e vai procurar uma vela, a maioria das pessoas não tem a casa organizada a ponto de saber onde está a vela, aí começa o desespero com o palito de fósforo. E aí você pega o palito, dá aquela claridade, daqui a pouco apaga, mas aquele pouquinho de luz faz uma diferença. Não é como a luz,
com L maiúsculo, mas é uma luz que de alguma forma traz clareza. E então nós não somos mais como aqueles mortos, mas podemos estar dormindo entre defuntos, se nós não compreendermos bem a nossa missão. A partir dessa transformação interna, não concordamos com a malignidade desse sistema. É onde muitas vezes nós temos problemas, inclusive na própria igreja, porque nós entendemos, isso está errado, eu não vou fazer. Mas se você não fizer, vai acontecer isso, isso e isso. Então vai acontecer. Mas por amor a Cristo, eu sofri a perda de todas as coisas, e as reputo como nada pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E aí vem aquele crente tarimbado e fala assim: você é maluco. Tudo bem. Então, essa contramão do sistema não é por causa da virtude do crente, mas da virtude cristã do crente. E então, nós, embora vivamos neste planeta e amemos as pessoas, não concordamos com essa malignidade. Mas a batalha é constante. Tropeçamos, caímos, levantamos, com arrependimento, confissão, porque ainda há em nós uma natureza caída em oposição a Deus. Por isso, qualquer isca deste mundo mal é o suficiente para nos afastar do melhor de Deus para as nossas vidas, enquanto indivíduo e comunidade. Aquele clique, irmão Reinaldo, por favor. Por isso, Tá travando esse? Aquele clique. Isso. Não estava travando não. Então, por isso a Bíblia diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, ou soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. E todo mundo sabe do que o texto está falando aqui. Como somos tentados? Pelos sentidos. Porque os nossos sentidos nos comunicam com esta realidade. Mas a nossa fé nos conecta a uma realidade metafísica, que a filosofia materialista do nosso tempo desconsidera. Nós entendemos que há algo além. Embora, para o tempo que vivemos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Somos apenas matéria. Por isso que a gente pode arrancar um feto do ventre materno, bater no liquidificador, porque ele é só um amontoado de células. O ovo de tartaruga não. Salvemos as tartarugas. Mas, ironias à parte, vamos voltar para cá. Então, temos os maus desejos da carne, temos os maus desejos dos olhos. O cara estava feliz com o carro dele, até que o vizinho comprou um carro mais bonito. A irmã estava feliz com o cabelo dela, até que a outra irmã apareceu com o cabelo num efeito diferente. A pessoa estava feliz com a casa própria, até que um outro irmão comprou uma casa própria num outro lugar que ela considerava melhor. Os maus desejos dos olhos, os maus desejos da nossa natureza caída e a ostentação dos bens. Eu tenho, você não tem. Só que o mundo e sua cobiça passam. Te darei todos os reinos deste mundo. Quero não, Satanás. Isso passa. Tem uma eternidade para mim. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí, parafraseando Renato Russo em sua música Índios, quando ele fala: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. E aí, eu não sei se é porque eu estou envelhecendo, pastor, mas eu, por exemplo, lembro que a música brasileira servia para as aulas de literatura. Tanto é que quando eu ouvi falar o nome de MC Pipoquinha, eu pensava que era coisa de criança. Pode rir de mim, mas assim, eu pensava que era. Entende? E a parte pior, eu nunca assisti um clipe da MC Pipoquinha, não conheço uma música dela por inteiro, né? Olha lá. Aí nesse caso, mas eu conversando com crianças de 10 anos, lá foi para o meu Espírito Santo particular, tá, irmãos? Né, que está dirigindo a mensagem nessa noite. Então, quando eu conversei com uma menina de 10 anos, irmãos, eu vou fazer 50, eu não tive acesso a isso. Uma menina de 10 anos, como vai ser
cabeça dessa menina com 13. Com 10, ela já está desse jeito. E aí, numa situação como essa, o mundo está doente. Porque o que nós chamamos de cultura hoje? E este mundo apodrecido pelo pecado é a fusão de pessoas que Deus ama, com o planeta que Deus criou, governado por regras de convivência. Porque quando a gente fala política, as pessoas estão pensando em PT e PSDB, mas eu estou falando aqui de regras de convivência. Por exemplo, lá em casa há uma regra de convivência. Então nós temos, né, de um lado à direita, né, que é uma pessoa que está aqui, que eu não posso mencionar porque eu posso ter problema em casa. Do outro lado tem a esquerda, que está lá na outra sala, e eu sou o centrão, que vai só, né, navegando nas ondas do mar. E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, tem regras de convivência, e não é errado regras de convivência. O problema é que essas regras de convivência, e no aspecto geopolítico, por exemplo, porque há problemas no Brasil que não são do Brasil. Eu, por exemplo, não tenho interesse nenhum diante de Deus. Eu sei que você não vai acreditar porque eu sou pobre, mas eu não tenho interesse de ir para Paris. Pelo que eu vejo na televisão e na internet, eu não tenho ambição de ir a Nova York. De coração, estou falando sério. Porque aquilo que eu cresci vendo como uma coisa maravilhosa está meio complicado. Parece que hoje em dia é bonito ser feio. Parece que há uma coisa boa em você ter as paredes pichadas. E então nós olhamos para uma situação como essa e verificamos que essas regras de convivência são estabelecidas por gente poderosa e má, influenciada por demônios que governam o nosso povo como quem cria gados para o abate. Vamos e venhamos. Querem mesmo que nossas crianças tenham uma boa formação? Querem mesmo que nossas meninas sejam realmente empoderadas? Querem mesmo que os homens, nossos homens não, os homens, então peraí, os homens da nossa sociedade sejam homens prontos para defender a nossa pátria, os nossos recursos naturais? Eu acho que não. Não. Desde a minha infância a escola não funciona. Desde a minha infância a saúde é precária. Só que hoje eu acho pior. E todo mundo diz que se importa com a gente. E então nós nos deparamos com uma realidade como essa, em que os julgamentos não são a favor do interesse do pobre e do necessitado. As leis parece que estão de alguma forma dando condições para que os nossos maus desejos sejam cada vez mais extravasados. Outro dia eu estava conversando com o chat GPT, porque pelo menos eu discuto com ele sem grosseria. E aí a gente estava batendo um papo sobre o que é ser homem e o que é ser mulher hoje. E aí enquanto a gente estava batendo um papo sobre o que era ser homem e ser mulher, eu falei, quem nasce com o sexo masculino é diferente de quem nasce com o sexo feminino? Ele sim. Mas aí veio toda aquela resposta, né, do Paranauê para explicar que, né, mulher e homem é construção social, parará. Falei, mas há uma diferença óssea? Há uma diferença cromossômica? Há uma diferença hormonal? Há diferença, e um monte de diferença. Então não é a mesma coisa. Não, mas aí é a questão da pessoa se identificar. Eu falei, se eu me identificar com uma criança, eu sou uma criança? Eu posso brincar de salada mista com uma criança se eu me identificar com uma criança? Não, mas aí é uma questão e aí vem toda uma explicação. E se eu disser que agora eu sou um jabuti? Eu me sinto um jabuti. Então você percebe que existem coisas que se você falar vão dizer que você é doido. Mas tem coisas que se você falar... Aí eu pergunto, a quem interessa isso? A quem interessa isso? E aí eu olho para uma realidade dessa e não sei se dá para você perceber que não dá nem para você discutir esse assunto. Porque está arriscado irmãos de fé te tratarem como um enviado de Satanás, como alguém que tem ódio e não tem amor pelas pessoas. Quando minha mãe me amava,
Mas eu conheci a sandália Karina. Meu filho nem faz ideia do que é isso. Era um troço fabricado pelo Satanás. Mas a minha mãe me amava. Eu sei disso. E você não vai me ver nunca desrespeitando uma pessoa com cabelo branco. Nunca. Cresci aprendendo a respeitar. Eu não aprendi a respeitar pastor, eu não respeito o pastor Felipe porque eu sou crente. Eu aprendi a respeitar a autoridade em casa. Mas a quem interessa a gente respeitar a autoridade? Quanto mais caos, melhor. Quanto menos referência as pessoas tiverem, melhor. E então nós nos deparamos com uma situação como essa, em que as leis de alguma forma legalizam os nossos maus desejos, que provoca de alguma forma que é provocada por meio das artes. Até porque o que vende hoje em dia? Qual o tipo de música? Qual o tipo de filme? Qual o tipo de arte que cada vez mais nos é apresentada? Ah, vê quem quer, tudo bem, mas não poderíamos ser estimulados com alguma outra coisa? Todo mundo vai gostar do que não presta de início. Do que presta é na disciplina. Você acha que meu filho adora feijão e se esforça para comer chocolate? A carne gosta do que não presta desde quando ele é pequenininho. Mas era para nós sermos humanos e não bicho. Mas à medida que nós vamos nos tornando cada vez mais animais, fica mais difícil de ouvirmos a voz de Deus. Fica mais difícil de amarmos o semelhante. Porque eu cresci ouvindo que o maior amor era o amor de mãe. E quando eu vejo mãe lutando para conseguir matar o seu próprio feto, eu falo, meu Deus, o mundo está mudado. Ou eu estou envelhecendo. E então, nós lidamos com uma situação como essa, em que os pais são inconsequentes e o feto é que paga por isso. Nossa legislação já prevê que por estupro ou por um risco de morte, a mãe pode abortar sem incorrer numa prática criminosa. Se não é risco de morte, se não é estupro, é o quê? Ah, mas tem homem que não assume. Vamos tentar selecionar um pouco mais as pessoas com as quais a gente vai para a cama? Vamos ter um pouquinho mais de seletividade na hora de escolher com quem a gente vai conviver? E aí eu pergunto, se o cara é inconsequente, é o feto que paga? Eu vivo num país que o estuprador não morre quando ele estupra. Por que alguém que nunca fez nada, ninguém vai morrer? Vimos um mundo doente. E aí nós nos deparamos com uma situação dessa. A igreja tem uma complexa missão, porque nós existimos para falar do Deus vivo a todas as pessoas, ajudando-as a fazer parte da igreja viva de Cristo e a prosseguir no caminho da vida eterna, para que juntos adoremos a Deus e sejamos bênçãos onde quer que estejamos. Contudo, estas pessoas que Deus ama vivem numa época com um modo de pensar, de sentir e de agir. A esse período histórico chamamos de pós-modernidade. Agora é a parte que dá sono, mas fica comigo. Além das diferenças pessoais, existem as diferenças geracionais. E é agora que a coisa pega. Por isso que a gente tem problema na igreja e a gente não percebe. O termo geração se refere ao grupo de pessoas que nasceram e viveram mais ou menos na mesma época. Aquele clique, mais uma vez, irmão Reinaldo. Temos a geração silenciosa, aqueles que nasceram entre 1925 e 1945. Eita, mano, meu pai está nisso aí. A geração Baby Boomer, os nascidos entre 1946 e 1964. A geração X, deste que vos falo, nascidos entre 1965 e 1980. A geração Y, ou Millennials, dos nascidos entre 81 a 96. A geração Z, dos nascidos entre 1997 e 2010. E a geração Alpha, a partir de 2010, que é a geração do meu filho. E é maior barato, eu converso com meu pai, chamando meu pai de senhor, e na mesma reunião de família, o meu filho está me chamando de você. E nesse caso,
A diferença entre eu e meu pai é coisa de menos de 40 anos. A diferença entre mim e meu filho é uma diferença de mais de 40 anos. Mas é outra formação. Na igreja local podemos observar a diversidade de gerações convivendo juntos. Além dos membros que souberam pelo rádio que o aparelho televisor foi inventado, e dos membros que viram o surgimento da televisão no Brasil, 1950. Temos os que cresceram com a rádio vitrola. Eu tive uma Telefunken em casa, de cerejeira, linda, né? E aí nisso, e a máquina de datilografia, eu tive uma Hamilton, ASDFG. Ao lado daqueles que estão mais familiarizados com o DVD e o computador. Olha o povo rindo aí, olha o pessoal lembrando. Eles compartilham espaço com quem conheceu a internet e o MP3. Alguém já se perdeu aí quando eu falei MP3. Mas não teve a experiência com o disco de vinil. Tem gente que nem sabe o que é vinil. E que precisa se comunicar com a geração mais acostumada com as redes sociais. Mas esse pessoal da rede social não conheceu o Orkut. O que é Orkut, tio? Eu odeio alguma coisa. Então estas gerações coexistem e precisam lidar simultaneamente com mudanças de tecnologias, linguagens, comportamentos, valores e interpretação da realidade. Para mim, se o texto diz atirei o pau no gato, eu atirei o pau no gato. Mas aí está arriscado alguém ler e dizer, não, porque segundo fulano de tal, esse eu não sou eu, esse eu é o outro, mas é o modo de dizer, porque é o sistema patriarcal, aí começa uma discussão aí. Então, diante de uma realidade como essa, durante décadas, até os crentes sofreram um processo social chamado enculturação, que é por meio do qual uma nova cultura foi introduzida nas nossas mentes. E aí é nessa hora que você que é mais antigo, que você que nasceu de 70 para trás, vai entender o que eu estou falando aqui. E que você não consegue entender porque você conversa com o seu filho e com o seu neto e sempre dá ruim. Ou de repente você está cobrando do seu filho a tratar o seu neto do jeito que você o tratava. Ou você já mudou também, embora sentava a mão no seu filho, agora fala que tem que conversar. Eu acho bonito o avô quando vem com essas conversas. Mas aí, seguindo aqui, muitos crentes hoje em dia são favoráveis ao aborto. Muitos crentes hoje em dia são contrários à família tradicional. Casar, pai, mãe, para que isso? O negócio é, vamos sair arrumando filho? Quer saber, eu não quero ter filho agora, vamos matar esse? Não, vamos usar um eufemismo para não dizer matar. Vamos dizer que ele não está vivo, ele não é uma pessoa, ele não é gente. Salvar o ovo de tartaruga é salvar a tartaruga. Salvar um feto não é salvar a gente. Mas vai deixar a pessoa crescer e morar numa favela? Pergunta para a pessoa lá na favela se ela quer morrer. Pergunta. Fui pastor numa comunidade, todo mundo jogando lixo no chão. Aí, né, a rapaziada foi lá e escreveu um texto, com erro de português. Não joga lixo, porque se jogar... Tinha pontuação não, mas a gente conseguiu perceber a entonação. Pararam de jogar o lixo. Pergunta se alguém pobre, se alguém da favela quer morrer. E você só pode discutir se seu feto morre porque você está vivo e sua mãe não lhe abortou. Então nós nos deparamos com uma situação em que crentes concordam com isso. E aí, quando eu olho para uma situação dessa, pessoas na igreja antipáticas à figura de autoridade, pessoas na igreja defendendo o sexo antes do casamento. Irmão, pelo amor de Deus, aqui ninguém vai arrotar pureza, não. Quem foi solteiro na igreja sabe que o bicho pega, é pressão. Graças a Deus eu tive uma sogra que era um zagueiro. Pensa num zagueiro, não dava. Embora assim, a minha juventude era um pouco mais difícil de pecar mesmo, né? Porque 8 e pouco eu estava na reunião de oração, 9 horas eu dava aula de escola bíblica dominical para a terceira idade, com 20 anos, 21 anos mais ou menos. Aí nisso, não sei o que estava na cabeça do meu pastor. E aí nisso, terminava a escola bíblica, a gente ia para o culto, né? Terminava o culto, aí tinha uma reunião com o pastor. Ele não marcava reunião, a reunião era assim, vai ter reunião hoje. E aí a gente tinha reunião. Terminava a reunião, a gente ia ensaiar na equipe de louvor.
Aí dava 3 e pouco, a gente ia para o hospital, ou para a Praça do Bilac evangelizar. 5 e pouca da tarde a gente estava na União de Jovem. Dava 7 horas, a gente estava no culto. Chegou ao ponto que um irmão veio conversar comigo que eu estava muito assim, não sei se era sujo ou fedorento ou os dois, né? Falei, mas eu passo o dia na igreja, então não dava nem para pecar. Mas assim, eu entendo o casal solteiro. Só tem um pequeno problema: se não está disposto a assumir compromisso, não vai para a cama. Porque depois do relacionamento sexual vem filho. E se não tem peito para assumir uma criança, não faça sexo. Se é homem, não seja moleque. Agora, a partir do momento que tem disposição para o sexo, tenha disposição para assumir. Porque se você está vivo é porque alguém de alguma forma te assumiu. Se não foi o pai, se não foi a mãe, foi a avó, foi a tia, foi alguém. Nós não temos o direito de não fazermos isso com a próxima geração. Meu filho não pediu para nascer. E então, nós nos deparamos com uma situação em que pessoas da igreja, como é que um crente consegue ser antipático com a figura de autoridade? Ele não tem que expulsar demônio no nome de Jesus? Como é que ele é contra a autoridade? Eu não entendo. E aí, pensa comigo, há 30 anos atrás, nenhum evangélico acreditaria que nós seríamos o que somos hoje. Eu duvido que se você pegasse uma máquina do tempo e voltasse, seja essa igreja ou qualquer outra igreja, seja batista ou wesleyana, qualquer uma, e falasse assim, olha, no ano de 2023, ia ser tipo o filme Exterminador do Futuro. O crente lá não ia acreditar. Eu não estou acreditando, irmão. Não estou acreditando. A moralidade que havia fora da igreja na década de 80 não existe dentro da igreja hoje. Tempos difíceis. E então, enquanto a geração silenciosa, o pessoal de 25 a 45 e a geração baby boomers 46 a 64 tendem a ter uma perspectiva mais conservadora, a geração X, né, no meu caso nascido até 80, compartilha algumas semelhanças com os cristãos mais antigos. Por outro lado, uma parcela significativa da geração Y, nascidos até 96, também mantém algumas visões tradicionais. No entanto, grande parte da geração Z, nascido a partir de 96, e a maioria da geração Alfa, nascida a partir de 2010, estão buscando conciliar a sua fé cristã com influências externas, tal como o ensino secular, mídia, expressões artísticas e discussões nas redes sociais. Rubem Amorese, no seu livro Icabod, falando sobre a consciência cristã versus a consciência moderna, no passado, quem era referência para nós? O pai e a mãe. Quem era referência para nós? O nosso pastor. Quem era referência para nós? O nosso professor. Hoje, pastor Felipe prega A. Se eu discordo, eu vou para o YouTube para ver o que o pregador fulano fala sobre esse assunto. Eu lembro que uma vez eu pregando contra gato, aí uma irmã voltou para mim na semana seguinte, pastor, olha, eu discordei, por isso, mas aí quando eu ouvi o programa do Malafaia, eu falei, meu pastor está certo. Eu falei, caraca, moleque, que dia, que isso? Eu falei, peraí, eu me tornei certo por causa da referência de um outro cara que não acompanhava a vida dela. Então eu não sei se dá para você perceber. A referência, pai, desculpa, não é mais você. Tem um monte de gente. Talvez, pai, você seja um possível estuprador e você não mereça mais a confiança da sua filhinha, que você cuidou com tanto carinho. Porque pessoas que não cuidaram da sua filha estão conseguindo convencer a sua filha de que você é um perigo, que a família é um perigo, que a igreja é um perigo. Eu lembro quando eu fui pregar para dentro lá do Chapadão, um ministro do STF dizendo que o problema da Covid estava nas igrejas. Aí, sabe como é que é o esquema, né? Eu parei lá embaixo, fiquei esperando alguém de lá de cima descer para me buscar no comboio. E mesmo assim, tu vai meio que assim, Senhor, eis-me aqui, se eu tenho alguma falta, resolve aí, porque eu quero ir para o céu. E aí, quando eu estou subindo, aquele monte de jovem adolescente descendo, sem máscara. De manhã,
Quando eu vou para dentro do templo, aí já tem a maquininha para ver se eu estava com alguma coisa de temperatura. Eu falei, tá arriscado, eu nem poder entrar. Quando eu chego, distanciamento, álcool em gel. Eu falei, e a igreja que é o problema? Eu não sei se você consegue perceber. Falam mais mal de pastor ou de babalorixá? Falam mais mal de pastor ou de rabino? Falam mais mal de pastor ou de líder de qualquer outra religião? Você acha que é por acaso? E então, eu não sei se você consegue perceber que as gerações mais antigas são resistentes a mudanças. As gerações intermediárias como a minha acabam mudando por acomodação. Por que eu estou usando isso aqui anotado? Porque eu não sou um cara 100% livre. Eu tenho uma carteira da ordem dos pastores. Dependendo do que eu falar, eu posso ter problema com a ordem ou trazer problema para a ordem. Dependendo do que eu falar, eu posso trazer problema para o meu pastor e para a minha igreja. Dependendo do que eu falar, minha denominação me desmente amanhã. Dependendo do que eu falar, prejudica a vida de um monte de gente. Embora diga que a gente tenha liberdade religiosa. Para falar que o pastor é ladrão, a gente tem. Agora, para falar outras coisas, eu não sei não. E então, os mais antigos, não, eu discordo. Beleza, vovô. Eu não, eu posso ser preso, eu posso perder emprego, eu posso não conseguir um concurso. Um monte de coisa pode acontecer comigo. A geração do meu filho, não, eles vão curtir. Que bom que o mundo mudou. Que bom que o mundo é moderno. A gente não tem mais aquela mente fechada igual vovó. Só que vovó está viva até hoje. E boa parte dessa nova geração não chega a 20 anos. Por quê? A quem interessa? E então, independentemente de qual seja a sua geração, você tem uma batalha a travar, a fim de não se amoldar ao padrão deste mundo, deste tempo conhecido como pós-modernidade, marcado por uma mudança de mentalidade que começa na filosofia. Só que a gente não estava nas aulas de filosofia para perceber isso. Que se reflete nas artes. A gente não estava nos ensaios, nos scripts para isso. Que depois vem para a música, que vai tocando, repetindo, vai tocando, repetindo, vai tocando, repetindo, e você acaba se acostumando com aquilo ali. Como é que eu sei, né, a música do Gordinho Gostoso até hoje? Meu Deus do céu, eu nunca botei a música do Gordinho Gostoso para tocar, mas como é que eu sei? Que repete, 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 repete e fica na cabeça da gente. E você acha que é só essa música? Outro dia meu vizinho estava escutando Stevie B cantando Spring Love, Come Back to Me. Aí eu falei com a minha esposa, falei, tempo bom, hein? O funk era em inglês. Se tinha palavrão, você não sabia. E o pessoal dançava no passinho. E a gente falava mal, a gente reclamava. A gente não sabia o que estava por vir. A gente não sabia. Agora não. Agora o funk brasileiro, rasgado, escancarado, toca na festa do crente. As igrejas que têm um pouquinho de respeito pelo pastor, esperam o pastor ir embora, porque é sábado, o pastor de manhã vai estar lá, né? O pastor não vai faltar o culto, eu vou, mas o pastor não. Então, o pessoal dá 10h30, 11 horas, a gente pode começar a chutar o pau da barraca. E então, meus irmãos, bem-vindo à pós-modernidade. Então é um período com essas mudanças tecnológicas, bem como de mentalidade, que desafia afirmações tradicionais. E aí, nesse caso, eu vou pular algumas coisas da anotação, mas se alguém quiser, eu tenho o texto, tá? E posso mandar para você, posso mandar para a irmã Aline que me convidou. E então, nós temos aqui uma mentalidade que desafia afirmações tradicionais. Vou pegar uma coisa simples. Quando você lê o texto, mulheres sempre submissas aos vossos maridos, meu Deus, que absurdo! É o fundamentalismo religioso dominando e castrando a mulher. Que para obedecer o chefe é de boa, para caminhar com o marido é ser dominada. Tudo bem? Então vamos também relativizar. O marido também não tem que se esforçar e sofrer pela sua família para proteger a sua casa. A quem interessa isso? A quem interessa?
A quem interessa uma mulher promíscua, aproveitando enquanto a pele está rica em colágeno, para sair com todo mundo e ter vários filhos, cadinho de um, cadinho de outro, cadinho de outro. A quem interessa? A quem interessa que os homens não lutem pela sua casa, que os homens não defendam a sua família, mas que sejam como um filho mais velho da esposa? Ai, gente, isso tem um negócio que me irrita, é homem mole. Mas dizem que eles são os queridinhos dessa nova geração. Eu duvido, duvido. Porque na hora da dificuldade, a mulher não quer estar casada com banana. Eu duvido. Enquanto ela controla, beleza. Mas o dia que ela precisar de ajuda, como é que vai ser? E então, essa época é marcada pela pluralização, a privatização e a secularização. Eu anotei aqui, mas não vou ler. A pluralização significa que nós vivemos numa sociedade de supermercado. Antes você tinha o canal 4, 6, 7, 9 e 11. Depois veio o 13. Hoje você passa 1 hora escolhendo um filme na internet. E aí nisso você quer comer um negócio ou vai comer outro. Aí você vai para o iFood. Antes não. Antes você ia para o mercado, comprava, ou você ia na lanchonete, pedia, ou você ia lá no restaurante e tal. Era mais difícil. Qual o problema? A gente trouxe isso para a sociedade. Eu quero namorar? No passado, para quem não conhece, era mais ou menos assim. Você ficava interessado numa menina. Ela às vezes estava interessada em você, mas ela não vinha de bandeja não. Você tinha que merecê-la. No tempo que a terra ainda era jovem, era assim. E aí você tinha que chegar para ela e mostrar para ela que você seria a melhor opção. E mesmo ela interessada, ela deixaria você falar. Fala, garoto. Vamos ver se você convence. Quando ele conseguia, tinha família, tinha que encarar o bigode. E geralmente pai de menina faz cara de mal. Geralmente é assim. E aí tu já vai balançando, porque um homem conhece o outro. Você sabe quem era o pai da garota quando ele tinha a sua idade? Mano. Hoje ele tem cara de santinho, mas tu não sabe como é que ele era com 16? E aí você vai lá. Você vai ter que encarar o cara. E dependendo da situação você não leva. Quando consegue, passa o tempo, daqui a pouco alguém começa a conversar. Mas e aí? Vamos ficar nessa aí? Era mais ou menos assim. Hoje não. Você vai na internet, você vai num aplicativo e você tem um cardápio e você escolhe. E aí cada um tem o seu critério. Se você é feio e tem motinha, você já tem uma vantagem. Se você é burro, mas é bonito, você tem uma vantagem. Se você é feio, é burro, não tem motinha, aí só na corrente dos 70. Agora, eu não sei se dá para perceber que assim, mais ou menos assim. Quem tem algum esforço para relacionamento? Não existe. Não existe. Eu lembro que algum tempo atrás, eu soube de uma situação em que um pai deu uma coça na filha. Porque apesar dela ter menos de 15 anos, mandou um nude para o namorado. E o namorado mandou para os colegas. E os colegas ventilaram. E aí nisso a coisa parou no irmão da garota. E aí eu pensei, meu Deus. O camarada para tocar em mim, rapaz. Mas era um preço atrás do outro. Agora, ela tira a foto e manda. O mundo está doente. Gravidez? Mata. E depois? Se engravidar, mata de novo. Não sei vocês. Eu já orientei a ovelha que com 60 anos não se perdoava. 60 anos não se perdoava do aborto que cometeu lá na mocidade.
40 anos. A pessoa não se perdoava. Mas esse mundo sem Deus, não estou esquentando cabeça com a sua saúde emocional. Aí vem aquela conversa de povo pobre de pele preta. Se alguém se importasse com o povo pobre de pele preta, eu não teria a vida que eu tenho hoje. E o cara com granada e fuzil não seria vítima e eu, macho grosso, opressor. Não seria isso. Eu não teria que andar com um celular do ladrão. Eu também sou pobre. Eu também sou negro. Cadê? Quem se importa comigo? Aí para o meu filho não ter uma vida pobre, mata o meu filho. Não podia diminuir um pouco o salário dos governantes? Esses deputados, os ministros da Suprema Corte, não poderiam diminuir um pouco o que eles ganham? Para a gente ter uma vida um pouco melhor para o povo brasileiro? Não. É melhor matar os filhos dos pretos. Eu não sei se dá para perceber. Eu não sei se é a idade, eu não acredito que essas pessoas se importam comigo. Se elas se importassem, eu não seria exposto a essas coisas. 41 minutos, meu Deus do céu. Está na hora de ir. Então, meus irmãos, nessa sociedade de supermercado, nós temos a pluralização. Temos a privatização, que é a cristalização da importância do privado. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Há um tempo atrás, quando o Ciro Darlan implicava com uma banda Planet Hemp, tinha uma música em que o Marcelo D2 falava: se eu fumo, ninguém tem nada com isso. Não sei se você já morou do lado de um maconheiro. Mas do jeito que está o Brasil, na central do Brasil, Ipanema, Rio de Janeiro, você passa, você sente aquele vento. Eu sou obrigado a respirar aquilo por causa da liberdade daquele cara. Aí quando o cara está pedindo pela boca, ninguém tem nada a ver com isso. A mãe tem que arrumar dinheiro, ou para pagar, ou para levar o cara lá para Sergipe. Nossa vida está ligada à vida das outras pessoas, que ninguém tem nada a ver com isso, mas querem incutir na nossa vida, na nossa mente, que a vida é nossa. Ninguém tem nada a ver com isso. Não é bem assim. Nossa vida está ligada à vida de outras pessoas. Não podemos ser inconsequentes e irresponsáveis. E a secularização? O cara ele pode ser um santo na igreja, um pilantra nos negócios, porque Deus está restrito aos cultos. E a igreja não pode mais orientar a minha vida no ambiente secular. Eu, por exemplo, não sou de me apresentar como pastor. Primeiro porque as pessoas falam mal de pastor, inclusive crente. Eu prefiro que elas me conheçam. E eu lembro que quando uma colega de trabalho falou assim: não, mas o que você sabe que os pastores, né? Aí eu falei para ela: você acha que se eu fosse malandro eu estaria lavando seu banheiro? Mas você é diferente. Eu falei: tem um monte de pastor diferente. O problema é que a gente fica escutando todo dia que pastor não presta. A quem interessa? A quem interessa fazer a menina duvidar do próprio pai? A quem interessa os filhos não confiarem na sua família? A quem interessa a gente ser entregue às noites de orgia? A quem interessa as músicas que objetificam a mulher, que quer ser tratada com respeito, se comportando como objeto? Porque o homem, se ele se comportar como objeto e for tratado como objeto, ele não está nem aí. Quer ver? O camarada está lá, andando sem camisa, uma mulher tira a foto dele. Ele não está nem aí com isso. Ah, mas ela quer me usar. Pode usar, homem. Aí eu pergunto: até que ponto? Até que ponto a gente quer ser tratado com dignidade? E até que ponto interessa que a gente seja tratado com dignidade? Por isso, aí agora a gente começa a correr. Aquele que pode ir, Reinaldo. Agora o Espírito Santo fala comigo no caminho de casa. Então, fala a Deus, né? Aí, aquele clique, quando eu falar aquele clique é para você clicar, isso aí. Então, sua geração pode contar com você? Pode, isso aí. Se você quiser levar a sua geração até Jesus, você precisa aproveitar cada oportunidade, porque Jesus pode transformar a nossa geração. Se você pegar aqueles 4 caras que estão levando o paralítico, e o paralítico no nosso contexto aqui é a nossa geração.
O paralítico no nosso contexto aqui é o teu vizinho maconheiro. O paralítico na nossa situação aqui é a sua vizinha, né, que está na promiscuidade. O paralítico da nossa situação aqui é o teu colega da escola, que daqui a pouco vai ser pai com 16 anos de idade. O paralítico é essa sociedade vendida ao pecado. Ou inclusive crentes omissos, ou crentes que não chamam mais pecado de pecado. Certo dia, quando Jesus ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, e procedentes de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Ou seja, Jesus pode transformar a nossa geração. A pergunta é: estamos aproveitando as oportunidades? Ou somos daqueles que vão para as reuniões para discutir as palavras de Jesus? Eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo, porque isso aí na mesa aqui de acordo com a hermenêutica, a exegese, porque a soteriologia, e aí o indivíduo fica nesse negócio. Enquanto isso, ele tem um vizinho lá. E aí? O que estou fazendo se sou cristão? Essa é a questão. Eu vim para cá, irmãos, mas eu convidei um colega meu que treina comigo na academia. Estou fazendo a minha parte. Ele não veio, o problema é dele, mas eu chamei. Então, diante desse quadro, você consegue chorar com Deus pela situação calamitosa em que se encontra o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? Sua geração pode contar com você neste tempo? Aquele clique, isso aí. Se você quiser levar a sua geração a Jesus, você precisa fazer o que está ao seu alcance. O que estava ao alcance daqueles 4 caras? Levar o paralítico até Jesus. Eles tinham poder para curar o paralítico? Não. Eles não tinham esse poder. Mas eles tinham o poder de carregar o cara. Eu não tenho o poder de converter o meu vizinho, mas eu tenho o poder de fazer alguma coisa para que ele veja algo de positivo em mim. Eu não tenho o poder de mudar você por dentro, mas eu tenho o poder de pelo menos falar. Você pode sair daqui concordando com o que eu disse, você pode sair daqui discordando do que eu disse, você pode sair daqui rindo para mim, você pode sair daqui chateado comigo, você pode sair daqui falando assim: pastor Felipe, chama o pastor Robelão para pregar de novo. Ou você pode chegar e falar assim: pastor Felipe, quem chamou o pastor Robelão para pregar? Eu não tenho controle sobre isso, eu tenho controle sobre a minha responsabilidade. Essa é a questão. Então esses caras fizeram o que eles podiam, porque eles sabiam que Jesus havia poder para curar. E eles levaram o cara lá. Vieram alguns homens trazendo o paralítico numa maca e tentaram trazê-lo, fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Fizeram a parte deles. Mas fazer o que é certo não é tão simples. Se você quiser levar a sua geração até Jesus, você precisa ser realista. Nem todos se importam com os outros. Ninguém é obrigado a gostar de mim, ninguém é obrigado a querer ser meu amigo, ninguém é obrigado a puxar a conversa comigo. E tudo bem. O problema é que a gente acha que o mundo nos deve e alguém tem que fazer alguma coisa por nós. Não é bem assim. Bom seria que o mundo fosse dessa forma, mas não é. Primeiro, que se fosse dessa forma, o pessoal que diz defender a minha categoria, povo preto, pele preta, sei lá o que, alguém estaria fazendo alguma coisa para que meu filho tivesse um atendimento médico decente, para que eu pudesse ter algumas oportunidades que eu tenho que cavar todo dia, enquanto pessoas são eleitas, reeleitas e têm muitos benefícios, quando deveriam inclusive diminuir boa parte dos benefícios que têm, para compartilhar com as pessoas, já que falam tanto de uma melhor distribuição de renda. Falar bonito é fácil. É fácil. É fácil. Qualquer pilantra com um buquê de rosa faz isso. Consegue levar no bico mulher de 50 anos no Tinder. Nem sei se tem mulher de 50 anos no Tinder. Deve ter. Então, né, porque elas estão descontroladas. Mas vamos lá. E aí, nesse caso aqui, não conseguindo fazer isso por causa da multidão, havia uma turma que estava lá para discutir teologia, para questionar Jesus, para dizer que não concordava. Tinha uma turma lá para isso, mas não tinha gente para se importar com o paralítico. Aí é que está a questão. Cadê alguém para chorar com Deus diante dessa calamidade? Cadê?
E então, num quadro como esse, o que eles fizeram? Baixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Ou seja, eles abriram um buraco no telhado. Pensa na loucura. Eles abrindo um buraco, aí caindo argila, caindo isso, terra, um monte de troço lá, aquela coisa todinha. E aí nisso que está caindo, nessa hora o crítico gritou: não, mas é porque a laje naquele período da Palestina. Então nesse caso eu sei de uma coisa: o dono da casa devia estar injuriado com aquilo. Ou você acha que alguém vai abrir o telhado da sua casa e você vai ficar de boa? Ninguém deu a passagem para eles. E eles falaram assim: a gente não vai sair daqui sem o nosso milagre. A gente não vai sair daqui sem a solução do nosso amigo. A gente não vai sair daqui sem a restauração do nosso amigo. Porque a gente crê que Jesus é poderoso para curar. E a gente vai fazer o que a gente pode. A gente não pode curar, mas a gente pode levar as pessoas até o Jesus que cura. E aí, diante dessa realidade, eles fizeram: deve ter arrumado problema com o vizinho. E deve, inclusive, depois ter ido lá pagar ou consertar o estrago. Eu desconfio que isso aconteceu. E aí, diante de uma situação dessa, não dá para contar com todo mundo. Aquele clique, irmão Reinaldo. Deus está me dirigindo para ser mais veloz nesse momento. Se você quiser levar a sua geração até Jesus, você precisa ser prático. Conte com quem você pode contar. Um monte de gente diz que está contigo. Quem aqui lembra daquele período de bater laje? Quem chamasse assim: tem uma laje para bater lá em casa. E fulano, nesse sábado eu vou ficar resfriado. Agora, quando você falava assim: vai ter uma feijoada, vai ter uma dobradinha, vai ter um mocotó, vai ter um cozido, vai ter não sei o que lá. O pessoal: opa, beleza, aí vai ter um feijão lá. Aí, quando está todo mundo animado, mas antes, a gente vai ter só uma lajezinha, coisa rápida. E enquanto não acabava a laje, não liberava comida. Sabe por quê? Porque dificilmente você vai ver alguém que se importa com você só porque quer ajudar você. Na maioria das vezes as pessoas têm que ganhar alguma coisa. E se ela não ganhar alguma coisa, ela não vai mover uma palha. Nem que seja publicidade, nem que seja sair na foto, nem que seja alguém falar: como fulano de tal é legal, alguma coisa. Então, quando você cuida de alguém por cuidar, quando você se importa por se importar, você já faz a diferença na sua geração. Porque as pessoas, elas não são mais assim. Na maioria das vezes eu que ganho com isso. Então, nesse caso, conte com quem você pode contar. Nem todo mundo vai ser fechamento. Então valorize o seu fechamento. Deus está me falando de uma outra forma que está na hora de terminar. E nesse caso aqui, não conseguindo fazer isso, eles abriram e desceram. Porque eles podiam contar uns com os outros. Eles não podiam contar com todo mundo. Pensa comigo, Jesus pode curar. Jesus está dando um ensino para o pessoal. Aquele pessoal todo que não é paralítico, não está doente, está vendo um cara paralítico. Meu Deus do céu, deixa o paralítico passar. Deixa o paralítico passar. Não porque eu cheguei primeiro. Já viu aquele crente que tem cadeira cativa? Aqui é o meu lugar. O visitante chegou: oi fulano, estou vendo que você é novo aqui. Você sabia que aí é o meu lugar? Eu estou aqui há 30 anos. Ué, igreja é INSS agora, moço? O cara não ajuda. Mas eles, em vez de: mas esse pessoal da igreja não quer nada. Que se dane se ele não quer nada. Fulano, posso contar com você? Tamo junto? Fechou, bora. Vamos, nem olho para você, Reinaldo, vamos lá. Se você quiser levar a sua geração até Jesus, você precisa ser crente. De vez em quando tem uns crentes que falam assim: eu sou cristão, eu não sou crente. Para ser cristão tem que ser crente. A palavra que a gente traduz por fé, pistes, né? Ela vai ter uma derivação quando você fala do cara que exerce a fé, que é o fiel, o pistos. Então, ou seja, quem crê é crente. E nesse caso aqui, precisamos ser crentes. Quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé na terra? Então nós olhamos e vimos que esses caras criam.
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Você pode observar, vendo a fé que eles tinham, Jesus viu a fé dos caras. E por causa da fé dos caras, Jesus falou: não vou deixar esse paralítico sem resposta. Mãe, seu filho está lá, não faz quem quer, você está de joelho dobrado. Ah, mas ele não quer nada. Enquanto você está orando, ele está contemplando a sua fé, como a gente canta o hino. E enquanto você está orando, anjos estão guerreando a sua guerra. Enquanto você está orando, Deus vai à frente e vai quebrando correntes. E enquanto você está fazendo isso, tua fé Jesus contemplará, como aconteceu aqui. E fé e vontade de Deus é uma combinação perigosa. O inferno explode. E então, nesse caso aqui, vendo-lhes a fé, ele perdoou o pecado dos caras. Mas, a gente sabe que assim, tem um pessoal que quer ver a ação de Deus e tem um pessoal que está no meio religioso só para atrapalhar. Eu não consigo entender uns crentes desse tipo, cara, porque assim, na minha compreensão, eu falo assim, pô, o cara bebia cachaça e lutou para parar de beber cachaça. Fumava Arizona e lutou para parar de fumar o Arizona. Escutava o Catinguelê e lutou para parar de escutar o Catinguelê. E vai para o inferno de qualquer jeito. Não entendi. Fez tanto sacrifício no aspecto moral, comportamental, mas continuou do lado do mal. E aí nesse caso aqui, qual é a situação? Se você quiser levar a sua geração até Jesus, você precisa lidar com descrentes. Nem todo mundo religioso está do mesmo lado. Nem todo crente quer ver salvação. Nem todo crente quer ver transformação. Tem crente que, se bobear, está como essa multidão. Está à porta, dificultando a entrada das pessoas. E se bobear, está contribuindo para a saída das pessoas. Mas o que é que essa gente está guardado? E aí, diante de uma situação dessa, aquele pessoal estava atrapalhando. Mas ainda assim, se você é dos quatro, creia em Jesus e duvide das suas dúvidas. Creia em Jesus e duvide das suas dúvidas. Ter dúvida não é problema, mas faça uma reflexão. E, por último, glória a Deus. Se você quiser levar a sua geração até Jesus, você precisa sonhar com transformação de vidas. E aí já é com você. Entendeu o código? Né? Então, se você quiser levar sua geração a Jesus, você tem que sonhar com transformação de vidas. Por exemplo, eu fico pensando, como é que eu vou ensinar o meu filho a amarrar cadastro? Não sei. Todo dia eu fico explicando ao meu filho como vestir a camisa dele. A inteligência linguística verbal dele é maravilhosa. Ele estava me perguntando o que era baby boomers, porque ele estava me vendo escrever no computador. E eu tive que pesquisar o significado de boomers para falar com ele. Mas em algumas áreas ele tem dificuldade. Como eu explico? Não sei. Mas assim como eu não nasci andando de bicicleta, assim como eu não nasci amarrando cadastro, e eu aprendi, eu sonho com o desenvolvimento dele, e eu vou buscando os meus meios. Mas primeiro eu quero chegar, para depois pegar o caminho. Ah, como eu vou fazer? Não sei, mas eu quero. E eu vou fazer o que eu puder para isso acontecer. Então, sonho com transformação. Esses 4 amigos ajudando esse paralítico, eles estavam sonhando, andando, carregando, passo sincronizado. Era difícil, mas eles estavam ali com aquela consciência do tipo: esse cara vai voltar andando e a gente não vai parar enquanto o milagre dele não acontecer. Fulano, estamos juntos, estamos fechados, bora, não desiste. E aí, nessa hora eu peço que você feche os seus olhos e comece a sonhar com um novo tempo na sua vida. Comece a sonhar com um novo tempo na vida dos que convivem com você. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos atônitos ficaram e glorificaram
glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Ou seja, a mesma multidão que atrapalhou o milagre foi a multidão que ficou atônita diante da manifestação do milagre, porque 4 caras não desistiram do seu amigo, porque 4 caras acreditavam que Jesus tinha poder para curar, e Jesus não apenas curou o cara, Jesus salvou o cara, porque é muito maior do que a necessidade sentida, é a necessidade real. E ele fez isso. E esse mesmo Jesus que fez isso na vida desses 4 caras, esse mesmo Jesus que fez isso na vida desse paralítico, é o mesmo Jesus que está ouvindo a sua oração agora. É o mesmo Jesus que está indo visitar o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, o seu pai, o seu irmão, o seu vizinho, o seu amigo. Ah, pastor, meu pai não vai se converter nunca. Ah, pastor, meu filho não vai voltar mais para a igreja. Ah, pastor, meu marido, aquilo não tem jeito não. Ah, pastor, a minha esposa, ela nunca botou o pé numa igreja. Haverá algo impossível para Deus? Então conversa com Deus. Enquanto o louvor estiver tocando, começa a sonhar. Não pensa como, não pensa na possibilidade, só pensa que há poder em Jesus e que a transformação virá, porque Deus é poderoso. Ora ao Senhor. Quem me conhece, Quebrando meu coração. quebranta meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
sua habilidade, não depende da sensibilidade da outra pessoa, mas é algo que depende exclusivamente do poder de Jesus para salvar, do poder de Jesus para libertar, do poder de Jesus para transformar. Você que fez essa oração, você viu que o que Deus quer de você é que você aproveite cada oportunidade. O que Deus quer de você é que você faça o que está ao seu alcance. O que Deus quer de você é que você seja realista e prático. O que Deus quer de você é que você creia em Jesus e duvide das suas dúvidas. O que Deus quer de você é que você sonhe agindo. Então você que entende que Deus falou com você nessa noite, fica de pé. Eu vou pedir o pastor para vir aqui à frente para orar por você. E você fica de pé. O pastor vai estar orando. Depois a palavra vai passar a quem é de direito. E não pense que é mais uma oração do pastor Felipe. Não pense que é mais uma mensagem. Não pense que é mais uma vez que você ouviu e atendeu um apelo. É Deus chamando você. Você dizendo sim. Prepare-se. Algo vai acontecer. Não sei o que, mas algo vai acontecer.